palavra do Senhor. Eu vou dar lugar para fazer a oração, não é? Para abençoar a pregadora, o ancião. Eu já esqueci o nome, me perdoem, eu sou visita, amém? Por favor, o ancião para orar a favor da pregadora. Oremos, poderoso Deus, Pai, Criador dos céus e da terra. Pai, te agradecemos por tudo quanto o Senhor já fez e por tudo quanto o Senhor ainda vai fazer. Deus amado, Senhor, nós estamos a encomendar a tua serva na palma das tuas mãos. Pai, se com ela, Deus livra ela de todo ataque do maligno. Senhor, todo espírito demoníaco que rouba a palavra. Pai, nós estamos a cancelar, nós estamos a amarrar, porque há poder no teu santo e poderoso nome. Senhor, permita que aquele que entrou aqui, meu Deus, cabisbaixo, Senhor, encontre, Deus amado, a cura interior, por intermédio da palavra. Senhor, permita que aquele que entrou aqui doente da alma, Senhor, por intermédio da palavra, encontre a cura neste lugar. Senhor, fala para a tua igreja, porque o teu povo quer ouvir a tua palavra. É no nome do teu filho amado Jesus Cristo que nós oramos com fé. Amém. Muito obrigada, pode tomar o seu assento. Agora pode bater palmas para o Senhor. Aleluia. Palmas do povo pentecostal, mais salva de palma. Você pode fazer melhor. Aleluia. Aleluia. Agora eu vou te dar um minuto para glorificar o nome do Senhor. Fala, Deus, te agradeço. Deus é louvado. Diz aleluia. Diz glória a Deus. Faz isso alto. Diga, Deus, tu és grande na minha vida. Alguém é pentecostal aqui nesta sala? Diga, Deus, obrigado, te louvo. Aleluia. Pode misturar com glória a Deus. Pode misturar com salva de palma. Pode dizer, Deus, eu estou aqui porque tu mereces. Aqui porque glorificado, tu és o Elohim, Elion, El Shaddai, Adonai, você está adorando, ele merece toda a honra e toda a glória, aleluia. Glória a Deus, eu sou Isabel Israel, estar aqui na verdade é um grande privilégio, amém. Uma dúvida, não é sobre dúvida. Vamos imaginar que no capítulo 21, a partir do versículo 1 a 11, Jesus está entrando em Jerusalém, montado num jumento. E depois nós vamos ver mais à frente, provavelmente na segunda-feira, Jesus está a chutar todos os vendedores do templo. Quer dizer que não é um ambiente que Jesus já está se familiarizando com todo mundo. Não é um ambiente que Jesus já está a alegrar todo mundo. É um ambiente em que o mais importante ser feito e o mais importante é glorificar o nome do Senhor, é colocar Deus em primeiro lugar. Amém? E mais para frente nós vamos ver que a partir do versículo 23, Jesus começa a ensinar. Nesta época, o templo em Jerusalém era um lugar muito frequentado. E como o Herodes Grande havia ampliado, media mais ou menos 144 mil metros ao quadrado, o que fazia com que nos dias normais, no templo de Jerusalém, eram milhares de pessoas. Só que aqui se trata da semana da Páscoa. E nesta época, Jerusalém recebia muita gente de toda parte do mundo.
E no templo, propriamente no templo, ele recebia, ou seja, Jerusalém, o templo de Jerusalém, recebia dezenas de milhares de pessoas naquele lugar. É para os irmãos imaginarem a confusão em que Jesus estava. Imagine este templo, este espaço tão grande, onde o quintal, tão grande mesmo, tão grande, imagina 144 mil metros ao quadrado. Tão grande, e a parte do quintal é o pátio dos gentios. Era mais ou menos assim. Porque tinha o pátio dos gentios, tinha o pátio das mulheres, onde entrava qualquer judeu, homem ou mulher, e tinha o pátio de Israel, onde entrava apenas homens selecionados, judeus, não aceitavam gentios naquele lugar. Tinha o pátio dos sacerdotes, também naquele mesmo espaço tinha o lugar santo e o santo dos santos. O pátio dos gentios era o lugar mais amplo que fazia com que todos os peregrinos, mesmo não sendo judeus, estivessem naquele lugar. E os escribas, os fariseus e os saduceus, nesta época, eram responsáveis em transmitir a mensagem da parte de Deus e como é que as pessoas vão colocar a palavra de Deus no seu dia a dia. Mas por falta do aparato sonoro, as atividades não eram como nós aqui. Nós fazemos um programa, se nós realizarmos uma conferência numa semana, nós vamos pensar que às 10 horas vamos ter um culto, às 13 horas vamos terminar, depois vai ter um intervalo, mas lá não era assim. Era mais ou menos no período da manhã, os fariseus abriam os portões, faziam as primeiras orações, davam o primeiro sacrifício, o primeiro cordeiro era sacrificado e depois o povo todo vai entrando. Era uma coisa tipo praça. Ok? Havia um grupo por ali e cada pessoa queria ouvir o pregador que ele acha interessante, um fariseu daí, um escriba daí. Não era um programa cronometrado onde as pessoas tinham um intervalo próprio, não. As pessoas, eles traziam os seus almoços, às vezes, dos seus lugares e naquele lugar, no pátio dos gentios, ali se familiarizavam com as pessoas. E é mesmo neste pátio em que Jesus se encontrava. Só que Jesus chegando. Jesus começa chamando a atenção de todo mundo por causa da autoridade e a mensagem que ele traz. E quando ele chama a atenção das pessoas que não era comum, os fariseus tinham atenção normal, os saduceus tinham atenção normal. E quando Jesus chega naquele lugar, a atenção era tanta. Ele ensinava de tempo em tempo, ele não se cansava e os fariseus e saduceus começaram a se incomodar. É aí que você vê estes grupos religiosos a se aproximar a Cristo e a fazer perguntas para colocar aflito Jesus Cristo. E você vê que mais à frente começam os fariseus a questionarem sobre os impostos. Depois vem os saduceus a questionarem sobre a ressurreição. Só que chega um momento em que há um debate a se questionarem qual é o mandamento mais importante. Qual é, se nós olharmos para a lei e os profetas, o que é mais importante que nós podemos agarrar, nos apegar, nos pendurar, sem se preocupar com uma outra coisa? O que é que nós devemos reter na mensagem? O que é que nós devemos reter na lei e nos profetas que nós não podemos esquecer a vida toda? Então, quando o escriba pergunta isso para Jesus, é para ver se ele aponta uma coisa que depois os outros vão começar a lhe colocar em dificuldade. Por quê? Porque Jesus, ele colocava em primeiro lugar o amor. É aí que começa a minha mensagem. Neste mesmo momento, o escriba pergunta assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? O que é mais importante? Se sou reverendo ou não, se sou pastor ou não, se sou escriba ou não, se canto no coral, se prego, se não prego, se sou levita, mas eu quero saber o mais importante. Eles queriam ver o que é que Jesus vai colocar acima dos outros. Porque se ele colocar alguma coisa por baixo que eles acham muito importante, porque os fariseus primavam muito pela tradição. Então eles queriam ver o que é
o mais importante para Jesus. Vamos procurar uma forma de lhe apertar. Uma forma em que ele vai responder e não vai ter como, onde sair, vai estar em dificuldade. E Jesus, o mestre dos mestres, responde. Vamos ler junto, não fecha a sua Bíblia. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu, de toda a tua e de todo o teu. Em outras versões está entendimento. Eu vou ir assim paulatinamente para os irmãos me entenderem. Que nós não estamos a falar de coisa básica, nós estamos a falar do mais importante. Jesus olhou para a lei e os profetas e reteu o mais importante. Ele tinha que procurar uma forma de sugar e reter o mais importante para nos injetar. Uma coisa que nós vamos caminhar e não podemos esquecer. Só que o mais agravante é que se trata da primeira coisa que esquecemos. Ame o Senhor teu Deus. Por que amor? Quando você ama uma pessoa, você não mede esforço. Então, Deus está a apresentar, porque os fariseus estavam atentos, os saduceus estavam atentos, os escribas estavam atentos, o povo, os chamados gentios estavam atentos para, agora vamos ouvir o que o mestre vai falar. As pessoas que cuidavam do templo e se importavam mais com a tradição do que com as pessoas estavam atentos. Para tentar entender o que é o mais importante. Talvez algumas pessoas começaram a se questionar. Será que o mais importante que ele vai falar é profecia? Será que é honra o teu pai? Será que é o sábado? Será que é... As pessoas olharam para a lei e o que os profetas já disseram e começaram a se perguntar, mas Jesus agora vai falar o quê? Quando Jesus fala de amor, o ego de muitos está a ser esmagado. Porque ele está a falar do mais importante e é o mais atropelado. Qual é o mais importante? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O meu tema, só para os irmãos se sentirem guiados, o meu tema é: você ama Deus? É uma pergunta. Pergunta para o teu irmão: você ama Deus? Você ama Deus? Nós vamos chegar lá. Enquanto no templo existia pessoas que se preocupavam em abrir os portões e depois fechar os portões, pois embora fazer orações, outros faziam orações em grupos, outros louvavam, era uma coisa assim na praça e era muita gente sem ninguém se preocupar com a vida de ninguém. Outros vinham com os seus problemas e faziam as suas orações sem sequer levantar a voz. Mas agora Jesus está a falar sobre o mais importante: amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Só que o problema é que a nossa geração, nós como cristãos, o nosso coração tem lá outra coisa. O que tem no teu coração? O que está no nosso coração ocupa nosso tempo. O que está na nossa alma ocupa a nossa preocupação. Com o que você tem se preocupado? Tem pessoas aqui, se perderem o telefone, ainda que falarem que o culto começou, vai fugir, vai correr, vai procurar como resolver, mas Deus não fica a prioridade. O que você tem priorizado? Tem pessoas que estão a buscar a Deus porque o emprego está ótimo, está fixe. Mas quando você ama a Deus, você não busca como qualquer um, você busca com zelo, com prazer. Agora eu começo a entender que o que Deus quer não são cultos religiosos, culto
programados, mecânicos, onde as pessoas sabem a hora de entrar, sabem a hora de sair, tipo Robocop, fazem aquilo, mas é sobre um culto em que o coração está aberto para Deus. É sobre você se apresentar a Deus como a noiva disposta. Quando você ama, você não cultua como qualquer um. Você ama a Deus? Eu vim trazer para vocês 5 características e provavelmente eu só vou falar de 3 de quem ama a Deus. E em cada característica você coloca no seu coração e se questiona: Senhor, será que eu estou a te amar? Eu quero aprender a te amar. E eu creio que quem entrou aqui sem muito amor vai sair daqui com mais ansiedade, com mais sede de buscar a Deus, com mais sede de amar o Senhor. A primeira coisa que uma pessoa faz quando ama alguém é ouvir a pessoa. Não ficamos cansados de ouvir alguém que amamos. É assim alguém que ama Deus. A primeira coisa, ama a palavra de Deus. Uau! Eu quando comecei a entender, eu vendo Bíblia, mas essa Bíblia está meio antiga. Eu engolo, eu mexo, eu leio a Bíblia como se fosse o meu telefone. Eu quando comecei a entender que uma das formas de nós mostrar que amamos a Deus é amar a palavra dele. Eu leio mesmo quando não estou a entender, eu quero ler, eu quero meditar, eu quero que o Senhor fale alguma coisa para mim. Porque quando nós amamos, nós queremos conhecer o Senhor, prosseguir em conhecer. Isso é para quem ama a Deus. Quem ama a Deus, controla só no teu irmão à direita ou à esquerda. Geralmente a pessoa que não ama muito a Deus está dormindo na hora da pregação. Tem um sono meio diabólico, que quando entra no culto, dança, está bem, com muita energia. Mas vem a pregação, ele sente, viajou, ele já sonhou com não sei lá quem, já foi no Cristo Rei, voltou, foi nas cascatas da Willa, voltou. Nós ainda só estamos na introdução. Ele já está fazendo muitas passagens de modelo lá fora. Sim, característica de quem não ama a Deus. Pessoas que o seu telefone tem tudo menos palavra. Você ama a Deus? Eu questiono. Você ama a Deus? Quando você ama a Deus, até o teu telefone, o que mais você mexe, você quer que tenha a palavra. Controla a sua casa e de pessoas que amam a Deus. No corredor está um versículo: bendizei a minha alma ao Senhor. Você repara no quintal, você vê um versículo, você é exagerado. Não. Quando nós amamos, você não entende o que acontece, a reação que alguém ama, a reação de alguém que ama, não é qualquer pessoa. Você entra de novo na sala e encontra: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí você pensa que é um exagero. Não é um exagero, porque quando você ama, está a namorar à toa, está a namorar agora, às 0 horas queres conversar com a pessoa que você ama. Às vezes então, aquilo é se despedir, vão à direita, tchau. E aquilo então, assustaram, ora fui, ora mesmo foi. Ora passa rápido quando você está na presença de alguém que você ama. Por isso é que Jesus não quer o básico, Jesus não quer o mínimo, Jesus quer que você o ame. Porque quando você amar, você não vai medir esforço. Você vai querer conhecer. Eu conheci o Estel e me emocionou bastante. Eu me senti muito elevada. Eu vejo pessoas a fazerem o mestrado de teologia. Não é porque estão à procura de cargo. É que querem conhecer. Eu só fiz o médio de teologia até sentir que estudei bué. Brincadeira, eu acredito que também vou chegar lá. Mas é que quando você começa a amar, quanto mais você ouve, mais queres ouvir. Você está na introdução, você quer chegar lá.
Você fala, Deus, eu quero conhecer mais de ti. Agora vai na pessoa que não ama, mal sabe um pouco de Deus. Lhe pergunta só, Jeová chama é que nós vamos cantar, chama ele, chama, ele só segue, chama, tá pensando que o chama é estamos te chamar? Não, lhe pergunta se Jeová chama é que, não sabe se Jeová chama é que, mas sente que já conhece o suficiente, na hora da pregação dorme, na hora da pregação quer ir embora, no momento da EBD quer ir embora, no momento da EBD não sente vontade de aprender, por quê? Porque você não ama a Deus. Uau! Eu quando entendi isto, eu estou a ler a minha Bíblia, não sei lá quantas vezes, eu leio de Gênesis, Apocalipse, leio de novo, eu quero ver, mas cada vez que eu leio, eu entendo que tem uma coisa que eu não sei. As mamães que casaram há muito tempo, sabem que tem coisas do marido que só estão a conhecer agora. Prosseguir em conhecer. Você não vai conhecer tudo, e Deus é profundo. Agora você... Todo louvor que te dão é só cantar. Não pesquisa, não tem vontade. Os louvores não são para ti uma oração. Você está nem aí. Você ama Deus. A pregação é só uma coisa mecânica para ti. Ouve daqui, sai daqui. Ou quando sai fora, nada. Você ama Deus? Esse é o nosso tema. Fala no teu irmão, você ama Deus? Sobre a palavra, eu poderia ficar aqui o dia todo só para falar como é que a palavra de Deus em nós mostra muito que nós amamos a Deus. Se a palavra do Senhor estiver em nós, assim nós daremos frutos. A segunda característica para quem ama a Deus é oração. Como assim? Você se abre com quem você ama. Você se apresenta. Mas agora, tem pessoas que usam a oração para falar com o diabo. Eu me questiono, você não conhece o teu Deus é muito grande. Tem pessoa que entra no seu quarto para falar com o diabo. Também estás admirado, né? Eu também fiquei admirado quando descobri isso. Entra no seu quarto para falar, Satanás, sai da minha vida. Entra no seu quarto e fala, Deus, entra na minha casa, entra na minha vida, entra na minha história, transforma a minha história. É assim que funciona. Quando você conhece Deus, você não perde tempo a conversar com o diabo. Quando você conhece o Deus que você ama, você não perde tempo. Quando você conhece Deus, você começa a perceber as promessas que tem para ti e que Satanás não pode impedir. Uma doença básica não pode impedir o seu ministério. Você começa a dar conta que tudo mesmo coopera para o teu bem. Deus te ama tanto que tudo, até o feitiço que tentarem te mandar vai cooperar para o teu bem, porque de repente você vai chegar na igreja e vai dizer, eu estou aqui em frente para glorificar o Deus Todo-Poderoso. Aí as pessoas vão começar a olhar, conta-nos um pouco, Deus fez isso comigo, o feitiço veio, mas eu não entendi nada, desapareceu, não me mexeu, não me aleijou, e as pessoas vão dizer, isso é sério, você passou por isso? O feiticeiro também está te olhando, esse passou por isso, teu Deus é mesmo grande. Aí você está glorificando a Deus, o teu Deus é maior que qualquer coisa. Então a oração é para você admirar Deus. Usa a conversa. Você, quando te dá a oportunidade, quando Jesus nos ensina a oração, ele começa a dizer, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o seu nome, seja feita a sua vontade. Você começa a ver que na oração de Jesus, o padrão da oração de Jesus, ele começa com palavras de apreciação de alguém muito importante para a tua vida. Você chega para alguém muito importante e você começa já a falar, tio fulano, olha só então, estou a precisar mais um meio de propina, me ajuda só. Vai te dar mesmo assim de repente, sobrinha, nunca mais te vi, assim mesmo vieste me pedir dinheiro. Vai ser teu inimigo. Já estou a vos ensinar. Método
de conversar com pessoa importante. Chega lá, não é bajulação, é verdade. Lhe falas muito importante na minha vida. Ei, meu tio, importante. Primeiro dia você está chegando lá, está lhe admirar. Ei, tio, do jeito que você é inteligente. Não lhe pede nada. Segundo dia, ele vai te falar, não estás a precisar nada. Método de Esther. Tio da Esther disse, está chegando a casa, não fala ainda nada. Não pede nada. O rei olhou para Esther e disse, quem te ensinou isso? Fala agora o que você quer. Quando você entra para a presença do Deus Pai Todo-Poderoso, Ele quer te dar muita coisa, mas o problema é que você está pedindo mal. Você não sabe dizer, Deus, tu és muito bom. De segunda até sexta, Senhor, me dá mata-bicho, me dá almoço, me dá jantar. Aquela vizinha, então, aquela colega de trabalho que está me apoquentar, aquele chefe está me aborrecer, Senhor. Os filhos que me deste estão me dar trabalho. Adora o nome dele. Quem é amigo de Deus? Eis a noiva do Cordeiro, tem que saber isso. Adora, perca tempo na oração de adoração. Esse é o segredo para quando você chegar no meio, as pessoas não te conhecem muito bem, mas quando você começar a mexer com alguma coisa, as cenas dão certo. O problema não é o vizinho ou o padrinho, não sei lá quem que te conhece. É que Deus te conhece tão bem que sabe que você lhe conhece. Aprendi com o pastor Sadraque Lufuakenda que a oração é o braço que estende para receber aquilo que Deus já nos deu. Quando você diz, Deus, eu vim mesmo aqui, Senhor, é tão mal. Deus mesmo vai te olhar, esse é muito ingrato. Há pouco tempo não tinha táxi. Não tinha dinheiro para comprar gasolina para pôr no carro. Enviei. Não deu conta. Deus mesmo está olhando, ei. Deixa ainda vou ver quando ele vai reconhecer. Mas quando você entende os pequenos feitos de Deus, você chega mesmo, Deus, você é Pai grande. Acordei de novo. A gratidão chama atenção. A gratidão chama atenção, minha família. O meu pai brincava muito conosco assim. Ele chega, nos dá alguma coisa, quem agradecer, ele dá de novo. Eu vi, afinal Deus faz isso conosco. Assim, você não sabia, né? Sim. Te livram de uma cena, você chega aqui, Deus, você é Pai grande. El Shaddai, Jeová chamar, na minha história está sempre presente. Naquela cena mesmo, Deus estava lá. Se não fosse Deus, ele vai ver. Sim, senhora. Até a bênção que não era para ti. É assim que se rouba a bênção. Sim. É assim. Oração é o cordão umbilical que nos liga ao grande eu sou. Quando você ora, você mostra que depende. E Deus gosta disso, porque é isso que Ele quer que a gente faça. Deus não quer que nós nos tornemos tão adultos até o ponto de sermos tão independentes. Por isso é que Ele ainda nos falou de novo. Quem for como uma criança, esse comigo lá, tá good. Se você na hora, você está tão adulto que não precisa de Deus, é isso que você mostra. Se você já não gosta de orar, é porque você está tão à vontade no país que consegue resolver os teus problemas sozinho. E esqueceste que tudo na terra é sobre espíritos. Fica só independente. Uma semana é muito. Todo jovem que casou, quando se tornou independente, no princípio é adaptação. Sim. Porque o pai mima. Dá mata-bicho. Dá almoço.
De repente, eu tenho muito dinheiro, falo de novo no meu pai, quero bolinho, quero todo dinheiro para comprar bolinho. Te mima. É teu pai, estás com teu pai, és dependente. Sim, você tem, mas ainda o pai te dá. A oração é sobre dependência. Deus não quer que nos tornemos adultos. Deus quer que nos tornemos dependentes. E se você tem o Espírito de Deus e não ora, eu desconfio, você tem Espírito de outra coisa. De Deus. Espírito de Deus te acorda. Eu cheguei aqui para o Lubango e disse, vou descansar. Eu mesmo aqui, aquelas atividades todas que eu era obrigada a ir, porque sou líder aqui, não sou líder de ninguém, vou descansar. Eu assustei. 23 horas eu estou a tentar dormir, uma cena está a me acordar, estou a tentar orar, estou a cabecear, dormi de novo. Me mandaram um sonho. Eu falei, não aceito, não aceito, não aceito. De repente estou de pé, estou a orar, dormi de novo. Estou a sonhar de novo uma coisa que aconteceu porque não orei. Eu falei, isso vai acontecer porque não orei. Aí comecei a me meter de novo. Acordei bem cansada. Ah, você descansa porque você não ama. Você vai dormir sono. Você ama Deus. E você vai dormir sono porque não quero conversar com Deus. Deus te acorda. Tem relacionamento que se acorda às 0 horas para conversar. Você fala, é miminho. É amor. Não sabe. Uou! Afinal de contas, amar Deus não é só sobre fazer as coisas. Não é sobre você chegar aqui em frente e pegar no microfone. Deus te vê no oculto. Deus vê a forma como você lhe trata. Deus sabe que para certas pessoas Deus é um pneu de socorro que quando um estragar, é assim que vou pegar. Mas Deus sabe que ainda aqui, neste ministério, existem pessoas que não esperam o pneu estragar. É Deus, o próprio volante. Deus é o primeiro a estar ali. Mesmo sem gasolina dentro do carro, eu estou e estou a olhar para frente, confio em Deus. Não importa, Deus está em primeiro lugar. É essa mensagem que apresentamos para os céus quando oramos. Se você sente preguiça de orar, eu te desconfio. Pergunta ao teu irmão, você ama Deus? Antigamente orar 30 minutos. Eu sentia, orei muito nessa vida. Quando eu comecei a apontar 1 hora, eu bem cansada da minha vida, eu falava, eu tipo orei pelo todos os problemas da igreja que se resolver é porque orei. Quando eu comecei a ver, não oro nada. Comecei a esticar. Eu falei, Deus, afinal de contas a oração é uma demonstração de amor para os céus. Esticava. Até o nível em que oração não dá trabalho. Agora eu treino os meus liderados a terem uma vida de oração. E ele deve estar orando. Quando me olham, não terminou. Está orando. Me olham de novo. Não terminou. Yeah. Ficou leve. Oração é uma cadeira que se você deixar para trás, mais para frente vai dar trabalho. Falo para solteiras como eu. Se você não cultivar a tua vida de oração agora, quando você casar, não pensa que vai ser uma coisa básica. Você vai ter lutas, mas mesmo com as lutas, orar vai te dar trabalho. Aí mamãe concorda, amém? Essa é a segunda demonstração de amor. Podemos avançar? Pergunta no teu irmão, você ora? Eu já estou no fim, não sabia. A terceira coisa, e eu já não vou chegar na quinta coisa, porque eu tenho que parar aqui. A terceira coisa para quem ama Deus é, vamos ler juntos. Versículo 37 ou 38. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O problema não é amar, o problema é o próximo. Quando você olha no próximo que te mandaram amar, pregar no banco é bom, já estou a sentir calor.
Deus te manda amar o próximo. Uau! O próximo é aquela pessoa que te dá trabalho. E aí vem umas irmãs que dizem que é quente. Aí fala, eu já sou estressada. Eu com a irmã da igreja não pode me dar trabalho. Deus não te entrou bem. Não estás a amar bem Deus. O Espírito Santo dentro de ti, você não tem como não amar as pessoas. Não tem como. Se está te dá trabalho amar alguém, se questiona, o que está dentro de ti não é qualquer pessoa. Convida o Espírito Santo só. Vai sentir que é leve. Lidar com pessoas não é fácil. Mas se você lidar com o teu esforço, é um peso pesado. Agora, convida o Espírito a lidar com a pessoa. Você fica na tua calma, você fala, Deus, essa pessoa me estressa. Aí vem o Espírito, você não dá conta como é que sorriste para a pessoa, não dá conta como é que você fez bem protocolo. É verdade, irmã do protocolo. Tem pessoa que você está no protocolo, você se pergunta, mas isso aqui veio diretamente do inferno para me atormentar? Irmã, ora, assim não dá para se mexer. É a própria, essa assim vai sentir que agora é hora de se mexer. Falaram para não se mexer. Não, agora mesmo vou se mexer. Aí não se vai. Não se vai. Ele entende, não se vai. Agora é que vai. Vou ver o que ela vai falar. Tem pessoa, olha, tipo mentira. Mas tem pessoa que ele sai da sua casa e vê, eu vou ver aquela irmã, como é que vai vestir. Você ama a Deus? Se Deus, se as pessoas que você vê não conseguem amar, você ama a Deus que não vê. A demonstração de amor para Deus não é você chegar para Deus e dar um beijo. É você amar as pessoas. É você abraçar as pessoas. Tem pessoa que é pro max em tratar mal os outros. Fez licenciatura de rebeldia. Tranca a cara trancada. É o status dele. Está sempre com a cara trancada. E outros, quando vejam os outros, fingem só para pelo menos, porque Deus, então, Deus é que está em mim, então vou só rir um pouco para esse irmão. Só para sentir a vontade de Deus, só para sentir que está no lugar certo. Outros se esforçam. Mas tem uns, eu sou mesmo assim. Deus não te entrou bem. Quem recebe o Espírito Santo não tem vida própria. Você pode ser bem quente, na tua quentura Deus te molda. Você pode ser uma pessoa que não lida com pessoas. Ancião, pode não lidar com a pessoa, recebe só Deus. Recebe Deus. Quando você receber Deus, até um doqui da família você vai lidar com ele. Todo mundo lhe foge, mas você não olha essa pessoa como um doqui, você olha como Deus vê. Para ele não é para ti, ele não é um doqui como todo mundo vê. Para ti ele é uma alma. O mentiroso para ti não é um mentiroso. Para ti é uma alma. Os seus festejam. Você se preocupa. Quando você ama Deus, você ama tanto as pessoas que mesmo que um bêbado está ali fugindo no bairro por causa da sua bebedeira, você fala, Deus, por favor, aquela pessoa, salva ela. A tua oração começa a perder a prioridade em ti. Você começa a ficar menos preocupado contigo. Sim. Se você é uma pessoa que quando se coloca a orar, esquece os teus problemas, você já está nesse nível. Você ama Deus. Aí você começa a orar e de repente, o meu problema não é grave. Aquela pessoa que lhe conheci, Jesus. Se você não ama as pessoas, deixa eu te contar que amar as pessoas é um dos níveis de bênçãos. Que Deus foi muito estratégico em colocar para as pessoas. E eu tenho que controlar o horário porque eu falo muito. Deus nos deu pessoas para chegar até certo nível. Eu estou aqui porque tenho pessoas certas. Eu quando descobri que uma das formas de Deus nos abençoar é através de pessoas,
eu dei conta que eu não preciso ficar sentada na porta da minha casa a olhar para os céus à espera que a bênção caia. Porque Deus manda pessoas para nos abençoar. Agora você que tranca a cara para todo mundo. Você que só te perguntaram preço, no teu coração essa pessoa já não vai comprar. Sai só. Sim, não sabes. Jesus quando está a falar, e o segundo mandamento é amarás o teu próximo. Ele não está só te falar sobre você agradar os céus. Está te dar um caminho aberto para você cumprir plenamente o seu ministério, plenamente o seu propósito na terra. Sim. Porque se não tivéssemos nenhum propósito, seríamos como aquele maluco, aquele louqueiro que fez tudo e desfez lá na cruz e disse: Senhor, eu acredito, você mesmo, sim senhora, nós estamos mal, mas você, sim senhora, o Senhor disse: hoje mesmo, vamos. Seremos assim hoje? Aceitaste Cristo? Vamos. Mas como o propósito envolve pessoas, Deus amou o mundo. Deus amou tanto as pessoas. Aí a pessoa quando olha nesse versículo fala: Deus amou o mundo, a natureza, as árvores. Não! É as pessoas. Para Deus, o feiticeiro não é um feiticeiro. O feiticeiro é filho dele, é perdido. O mentiroso não é mentiroso. O mentiroso é filho dele que se perdeu. Aquela pessoa que vocês fogem. Eu quando dava aula de discipulado numa turma, eu perguntava: será que vocês estão a se preparar para discipular pessoas? Vocês estão preparados para as vossas igrejas receberem gays? Para Deus, gay não é gay. É uma alma perdida. É uma alma que ele precisa colocar no rebanho. Agora nós que somos enxotar as pessoas, muito mexoxo, cara trancada. Deus não é de cara trancada. Deus era de um ânimo leve. Até as crianças queriam se aproximar de Jesus Cristo. Achas que as crianças se aproximavam porque Jesus levava brinquedo? Não. Ânimo leve. Não chegava na aldeia e distribuía brinquedo. Aí as crianças venham a mim, não. Ânimo leve. Agora Deus é manifestado em nós. E nós então que devemos manifestar Deus. Estamos mal. A primeira pessoa a sair na rua para falar mal de alguém não pode ser cristão. Cristão veio para representar Deus na terra. Agora você que veio para representar Deus na terra, não namora à toa, não brinca à toa, porque você não é você mesmo. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim, e a vida que vivo é na carne, vivo é na fé do unigênito Filho de Deus, ao qual se entregou a si mesmo por mim. Aquele que ama Deus deixou de viver por si. Aquele que ama Deus deixou de ser Ele. Aquele que ama Deus deixou de se priorizar. Aquele que ama Deus deixou de amar o ego, o seu eu. Aquele que ama Deus prioriza os seus, prioriza Deus, prioriza as coisas de cima. Aquele que ama Deus não tem problema em ajudar o próximo, não tem problema em se aproximar de alguém mesmo não tendo nada. Não tem problema. Por quê? Porque ama Deus de tal forma que ama as pessoas de Deus. Pergunta no teu irmão: você ama Deus? Você ama Deus? Toda vez que você acordar, se questiona por que é o mais importante. Uau! O amor é o mais importante, líder. Quer dizer que eu posso estar aqui no domingo, pregar bem, mas se eu não amar. 1 Coríntios 13 começa assim: ainda que eu te falasse a língua dos homens e dos anjos, quem fala a língua de homem e dos anjos é respeitado. Mas se não tiver amor, uau, não importa o quanto de respeito você pode ter, não importa o quanto das pessoas que querem limpar o teu sapato, não importa o quanto das pessoas que querem te ouvir falar, mas se você não tem amor, não estás a fazer nada. É como sino que tiene, barulho em cima de barulho. Será que nós só estamos a fazer barulho nessa terra? Se nós somos pentecostais que sabem orar alto, mas não conseguem ajudar o próximo, não conseguem, em vez de abusar, ajudar, não estamos a fazer nada além de barulho.
Se nós somos bons pregadores, mas em nossas casas somos as pessoas que maltratam a esposa, maltratam o marido, maltratam o filho, fala a mão da filha dele, não estamos a fazer nada. Você é bom corista, boa voz, não é o mais importante. Nessa parte, tipo, me apararam lá, porque eu não sei mesmo cantar. Me consolaram. Quer dizer, eu sou amar. Yes. Não é sobre o quanto de trabalho você vai fazer, mas é o quanto de trabalho você vai fazer com amor, com zelo, com prazer. Deus não quer que você faça algo mecanicamente. Deus não quer que você vá no evangelismo porque tem um programa na igreja. Deus quer que você se olhe e Deus, eu vou fazer porque eu amo. Eu não consigo largar isso. Eu não largo. Tem pessoas aqui que já queriam parar de buscar Deus há muito tempo, mas de imaginar o quanto já chegaram com tanto amor, eles não conseguem largar. Tem pessoas que já queriam desistir do primo, queriam desistir do marido, queriam desistir da mulher, queriam parar de pregar o evangelho, mas de pensar o quanto eu amo a Deus e onde Deus me tirou, eu não consigo largar. Tem pessoas que têm um bom sono, mas ainda assim acordam às madrugadas para orar a favor de alguém, de imaginar o quanto eu amo a Deus. Eu não posso perder a oportunidade de demonstrar. Procura qualquer oportunidade de demonstrar, mesmo não tendo nada. Tem pessoas aqui, mesmo não tendo nada, ele se questiona: quem eu posso ajudar agora? A irmã precisa da minha ajuda? Será que o irmão precisa da minha ajuda? Ele não tem nada. Não é sobre o quanto tem, não é sobre o quanto ele quer dar, mas é sobre o quanto ele ama, ele quer fazer para demonstrar. E se você procura a forma de demonstrar o seu amor, sim, aí você ama Deus, sim, você ama Deus. Tem pessoas, e eu já estou a terminar falando isso, tem pessoas que amam, mas o problema dele é que o amor dele está lá no fundo. O amor inexpressivo ninguém quer. Podem chegar, você é solteira que nem eu, um irmão pode vir muito bonito e te dizer: eu te gosto. Falou, acabou. Não mostra, não faz nada, não faz sentir, só te olha. Te gosto. Inexpressivo. Deus também não quer um amor inexpressivo. Um amor que está no baú. Quem ama mostra. Se você não está mostrando nada, você não ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Quando Deus dá o seu filho, Ele não está dando o básico. Ele não está dando o que esperou para depois. Ele não está dando o resto. Quando eu olho para esta oferta, eu começo a perceber que Deus é o ofertante pro maxi. O seu único filho, Ele deu. Agora você, só para dar um sorriso no irmão, te dá trabalho. Pergunta no teu irmão: você ama Deus? Até aqui a palavra do Senhor.